Então, pessoal, vamos aqui para a correção de mais uma atividade, né? A atividade 4 aqui do segundo bimestre, que vai tratar sobre o assunto de radiciação. Raiz quadrada exata de um número inteiro, tá? Lembrando que todas as questões retiradas dessa atividade estão na página 69 do livro de vocês, certo? Então vamos corrigir a primeira questão. Qual o número inteiro, se existir, que representa a raiz quadrada de... Bom, letra A, 25. Então, gente, qual o número inteiro que representa a raiz quadrada de 25? Poxa, a raiz quadrada de 25 é o número que elevado ao quadrado seja igual a 25. É o número que multiplicado por ele mesmo uma vez é igual a 25. Ora, se eu sei que 5 ao quadrado é igual a 25, então com certeza a raiz de 25 vai ser igual a 5, tá? Então, o número inteiro que, se existir, representa a raiz quadrada de 25 é o 5, tá? Aí você pode botar aqui o 5 do ladinho. Letra B, 64. Qual é o número que elevado ao quadrado é igual a 64? Eu sei que 8 ao quadrado é igual a 64. Então, se 8 ao quadrado, né, 8 vezes 8 é igual a 64, então a raiz quadrada de 64 é igual a 8. Logo, o número inteiro que representa a raiz quadrada de 64 é 8, tá? A letra C, menos 81. Bom, pessoal, para esse caso aqui a gente tem que prestar um pouquinho mais de atenção, tá? Porque o sinal de menos, o sinal negativo, ele está dentro da raiz quadrada. Então, assim, nesses casos, nós não conseguimos pensar em um número que elevado ao quadrado seja igual a menos 81, tá? É impossível a gente ter um número inteiro e esse número elevado ao expoente par, no caso expoente 2, seja igual a menos 81, tá bom? Esse tipo de número aqui, dentro do conjunto dos inteiros, nós não conseguimos determinar, tá bom? Ah, professor, mas 9 ao quadrado é igual a 81. Beleza, mas tanto mais 9 ao quadrado quanto menos 9 ao quadrado é igual a 81, a mais 81, tá bom? Não tem como a gente elevar um número ao quadrado e esse número ser igual a menos 81 dentro do conjunto dos números inteiros, tá? Então, nós simplesmente dissemos que não existe, tá? Porque a questão diz qual é o número, se existir, que represente a raiz quadrada. Então, menos 81, tá? A raiz quadrada de menos 81 não pode ser representada por um número inteiro. Dessa forma, basta colocar aqui, ó. Não existe, tá? Não existe em Z. É importante que você coloque em Z ou não existe nos inteiros. Não é simplesmente não existe, tá bom? Vocês têm que colocar não existe nos inteiros, tá? E por último, a letra D da primeira questão, ela pergunta qual é o número inteiro que, se existir, representa a raiz quadrada de 1. Então, gente, o número que é elevado ao quadrado é igual a 1, obviamente é o próprio 1. Por quê? 1 ao quadrado é igual a 1, não é isso? Se eu elevar 1 ao quadrado, ele vai ser igual a 1, tá? Dessa forma, o número que representa a raiz quadrada de 1 é o próprio 1, tá? Sem dificuldade nenhuma, muito fácil de se resolver essa primeira questão. Segunda questão. Entre os números raiz quadrada de 9, raiz quadrada de 25, raiz quadrada de 37, raiz quadrada de 64 e raiz quadrada de 80, quais não são inteiros? Então, gente, nós temos que procurar dentre essas raízes quais não tem uma raiz quadrada exata. Ou seja, quais são esses números que, ao elevar ao quadrado, nós não conseguimos achá-los, os chamados quadrados perfeitos. Então, como é que a gente faz isso? Basta resolver cada um desses aqui, tá? Vamos lá, a raiz de 9. Qual é a raiz quadrada de 9? Qual é o número que elevado ao quadrado é igual a 9? Ora, o 3, né? Nós sabemos que 3 ao quadrado é igual a 9. Logo, a raiz quadrada de 9 é igual a 3. Então, 9 é um número inteiro, tá? Raiz de 9 é um número inteiro. Com relação ao raiz de 25 agora, ó. Raiz de 25, qual o número que é elevado ao quadrado é igual a 25? Nós sabemos que é o 5, né? Se o 5 vezes 5 é igual a 25, então a raiz quadrada de 25 é igual a 5. Logo, a raiz de 25 também é um número inteiro. Raiz de 37. Bom,
Raiz quadrada de 37 aí já é um pouco mais complicado, porque nós não conseguimos imaginar um número que elevado ao quadrado seja igual a raiz de 37. Aliás, seja igual a 37. Um número inteiro, tá? Não tem esse número inteiro que elevado ao quadrado é igual a 37. A gente tem o 6 ao quadrado que é igual a 36, tem o 7 ao quadrado que é igual a 49, que são os mais próximos. Só que 37, exatamente 37, não tem, dentro dos inteiros, um número que é elevado ao quadrado é igual a 37, né? Logo, a raiz quadrada de 37, ela não é um número inteiro. Então, bota aqui, ó, raiz de 37 não é inteiro, tá? Então, a raiz de 37, ela não é um número inteiro, beleza? Vou botar aqui um x aqui em cima dela, ó. Aí, raiz de 64. Nós sabemos que o 8 elevado ao quadrado, né? 8 vezes 8 é igual a 64. Logo, se 8 ao quadrado é igual a 64, então a raiz de 64 é igual a 8, né? Muito simples. Então, raiz de 64 também é um número inteiro, tá? Agora, raiz de 80, tá? Nós não conseguimos aí pensar também, assim como o 37, em um número que elevado ao quadrado seja igual a 80, não é isso? Nós temos aí 8 ao quadrado que é 64, temos 9 ao quadrado que é igual a 81, mas não temos aí um número inteiro que elevado ao quadrado é igual a 80, né? Logo, raiz quadrada de 80 também não é um inteiro, tá? Também não é um número inteiro. Deixa eu apagar aqui esse nome que eu acabei errando aqui. Então a raiz quadrada aí de 80, ela não vai ser um número inteiro, tá? Logo, quais dentre esses números que não são inteiros, a gente responde a questão. Raiz de 37, raiz quadrada de 37 e raiz quadrada de 80, tá? Eles não pertencem ao conjunto dos inteiros. Beleza? Muito simples, tá? Terceira questão. Determine o valor de... Bom, só resolver as raízes quadradas. Então, ó, raiz quadrada de 36, qual o número que é elevado ao quadrado é igual a 36? Ora, 6. 6 ao quadrado é igual a 36. Então, raiz quadrada de 36 é igual a 6. Letra B, raiz quadrada de 64 menos raiz quadrada de 64. Observe que o menos está fora da raiz, então nós podemos resolver, muito simples, tá? Então a gente conserva esse sinal aqui e resolve a raiz. Qual o número que é elevado ao quadrado é igual a 64, gente? Mais 8, não é isso? Mais 8 ao quadrado é igual a 64. Aí mais por menos fica menos, e aqui, ó, menos 64. Então, o resultado disso aqui é menos raiz quadrada de 64, 8, tá? Menos 8, porque tem um sinal de fora aqui do menos, viu? Letra C, raiz de 100. Qual o número que é elevado ao quadrado é igual a 100? O 10, não é isso? 10 ao quadrado é igual a 100. Logo, raiz quadrada de 100 é 10, tá? Menos raiz quadrada de 49. 7 ao quadrado é igual a 49. Logo, a raiz quadrada de 49 é igual a 7. Aí não se esquece do sinal aqui fora, ó. Menos mais 7. Aí, ó, menos por mais dá menos. Então, o resultado aí é menos 7. Letra E, raiz de 400. O número que é elevado ao quadrado é igual a 400. É o 20, né, gente? Se nós elevarmos o 20 ao quadrado, nós vamos obter 400. Logo, a raiz quadrada de 400 é igual a 20. Menos raiz de 900. Não se esqueçam que um número que é igual a 900 é o 30, né? O 30 ao quadrado, ele é igual a 900. Logo, a raiz quadrada de 900 é igual a 30. E aí, ó, observa o sinal aqui fora da raiz, tá? O sinal fora da raiz, a gente conserva ele e faz assim, ó. Mais 30. Aí, ó, menos por mais dá menos, e o resultado dessa raiz aqui é menos 30, tá? Menos 2.500. 2.500 é o 50, né? Se nós elevarmos o 50 ao quadrado, nós vamos obter aí 2.500. Então, ó,
Isso aqui é igual a menos o sinal que está fora, raiz de 2.500, que é 50, tá? E por último, 144, nós sabemos que é o 12. Se nós elevarmos o 12 ao quadrado, vamos obter aí 144. Logo, a raiz quadrada de 144 é igual a 12. E por último, a quarta questão: existe algum número inteiro que represente a raiz de menos 25? Justifique. Nós vimos isso lá no raiz de menos 81, tá? No conjunto dos inteiros, é impossível determinar a raiz quadrada de um número negativo, tá? Então, dentro do conjunto dos inteiros, não existe algum inteiro que represente raiz de menos 25. Então, dentro dos inteiros, tá? Essa raiz aqui, ela não existe, tá? Ela não existe nos inteiros. Ou seja, pessoal, não conseguimos encontrar um número que elevado ao quadrado seja igual a menos 25, né? Nós sabemos que tanto mais 5 elevado ao quadrado quanto menos 5 elevado ao quadrado é igual a mais 25. Então é impossível a gente conseguir determinar dentro dos inteiros um número que elevado ao quadrado seja igual a menos 25, tá? Lembrando que isso aqui, ó, raiz de menos 25 é totalmente diferente de menos raiz de 25, com o menos fora, tá? Isso aqui nós conseguimos determinar nos inteiros, isso aqui é menos 5, tá? Já isso aqui, dentro dos inteiros, nós não conseguimos determinar dentro dos inteiros, tá bom? Então não se confundam. A resposta da pergunta é: não existe nos inteiros um número que represente a raiz de menos 25, certo? Então, gente, a gente conseguiu encerrar aqui a correção de mais um exercício. Eu espero que vocês assistam e tirem suas dúvidas relacionadas a esse exercício, tá? Se você assistiu o vídeo, voltou e assistiu umas 3 vezes, não conseguiu entender, manda mensagem no WhatsApp ou então leva a questão para o reforço, tá? Professor, eu não consegui entender essa questão. E aí você repassa para mim ou para a professora Tabata, certo? E a gente vai ter o maior prazer e carinho de responder, desde que vocês venham com a educação, tá? Então, até a próxima aula, gente. Tchau.